Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos aqui para o último bloco da nossa aula, tá? Peço desculpas aí para vocês, né? A aula ficou um pouquinho longa, né? Mas é porque são várias técnicas diferentes, né? Que podem ser utilizadas para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, né? Tanto de sistemas off-grid quanto de sistemas on-grid, né? Conectado à rede elétrica. Então, no módulo anterior, nós falamos a respeito do sistema off-grid, um sistema autônomo com armazenamento através de bateria. E agora a gente vai falar a respeito de um exemplo, né, envolvendo um sistema on-grid, né, conectado à rede. O dimensionamento, turma, ele é muito simples, tá, nesse caso. Principalmente porque você vai simplificar algumas etapas, tá? Então, o primeiro passo vai ser determinar a quantidade de energia que se deseja produzir, né? Isso pode ser feito então através daquele levantamento pela planilha, ou através de medição, ou através do consumo médio mensal pela conta de energia, né? Ou também através, né, por outras informações que você consiga. Segundo passo vai ser avaliar o espaço disponível para a instalação de módulos fotovoltaicos, né? Até agora a gente não tinha mencionado essa questão, né? Eu estava sempre considerando apenas a demanda de carga, mas isso aqui é um fator preponderante, porque basicamente sistemas fotovoltaicos on-grid, principalmente aqueles, né, que ficam em residências, você acaba ficando limitado pela quantidade de área que você tem em telhado para instalação do sistema fotovoltaico. Então ele é um fator preponderante. Nem sempre você vai produzir o que você necessita, mas sim o que você tem de espaço disponível para instalação. Terceiro ponto, calcular a produção de energia diária ou mensal do sistema fotovoltaico. E aí, por fim, ver, né, qual que é o limite econômico do consumidor. Então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui no conteúdo, né? Então, dimensionamento do número de módulos fotovoltaicos. Nesse caso aqui, a energia produzida pelo módulo, né, que é o que ele vai produzir diariamente, né, vai ser função de quem? Da minha insolação diária. Então, esse dado aqui, né, por exemplo, aqui em Rio Verde, em torno de 5.500, por aí. Da área da superfície do módulo e da eficiência do módulo. O dimensionamento do número de módulos vai ser função de quem? Do número de placas que você vai conseguir colocar no seu sistema, né? Considerando qual que é a energia do sistema e qual que é a energia de um único módulo. Lembrando que a energia do sistema é a energia produzida pelo sistema, né, durante o intervalo que você está considerando. A energia do módulo é aquela, né, que vem no dado de placa do módulo. Então vamos supor aqui esse caso. Ó. Então eu tenho um caso onde eu quero produzir 500 kWh ao mês. Eu falei a localização aqui, Aracaju. A insolação ou radiação, né, lá é de 5.320 Wh por metro quadrado do dia. Foi falado aqui que a gente vai usar um módulo fotovoltaico da Bosch, monocristalino, 240 watts. Só lembrando, pessoal, que os módulos monocristalinos eles têm uma eficiência melhor, superior do que os módulos policristalinos, tá? Os policristalinos são mais baratos, porém a eficiência é menor. E aí foi dito, né, que esse módulo da Bosch vai produzir mais ou menos 37 kWh ao mês, né? Foi um dado de placa. Então, se você precisa atender uma conta de energia de 500 kWh e esse módulo, cada módulo produz 37 kWh por mês, quer dizer que você vai precisar de quantos módulos para atender aquela demanda? Em torno de 13 módulos, tá? Vocês lembram que eu tinha mencionado para vocês que uma das formas de você fazer o dimensionamento é através do consumo médio mensal de energia? O cálculo, nesse caso, é feito dessa forma aqui. Então, eu pego quanto um módulo
vai produzir por mês e divido lá, né, o consumo, a conta de energia da pessoa, ou a média das contas de energia dos 12 meses, para chegar na quantidade de módulos, né, aproximadamente. O segundo passo vai ser determinar quem? O nosso inversor, tá? Então, como nesse caso eu não tenho armazenamento de energia, eu não preciso dimensionar nem bateria, nem controlador de carga. Eu já vou direto para o dimensionamento do inversor, tá? Quais são as características para o dimensionamento do inversor? Primeira coisa que eu tenho que considerar, a tensão do circuito aberto, né, da string minha, não pode ultrapassar a tensão máxima permitida na entrada do inversor. Então isso aqui é um cuidado que eu tenho que ter. Eu preciso observar no meu inversor qual que é a faixa de operação dele. Qual que é o nível de tensão mínima que ele suporta, qual que é o nível de tensão máxima que ele suporta. A tensão do meu circuito a vazio, do meu conjunto fotovoltaico, não pode ultrapassar a tensão máxima. Se ultrapassar, meu inversor vai queimar a entrada. Então eu preciso pegar um inversor cuja tensão do sistema fotovoltaico fique entre o limite inferior e o superior. Tá? O inversor ele deve ser especificado para potência igual ou superior à potência de pico do sistema. É aquela questão que a gente sempre faz o cálculo considerando um fator de segurança. Qual fator de segurança usar? Geralmente o pessoal usa de 15% a 30%, né? Fica um pouco ao gosto do freguês e também depende do bolso, né? Outra característica que você tem que levar em consideração é que muitas vezes a pessoa instala um sistema fotovoltaico e aí futuramente ele quer ampliar aquele sistema. Então, às vezes ele monta o sistema por etapas. Aí, nesse caso, para você não ter que trocar o inversor de frequência, às vezes você pode instalar menos placas com um inversor de maior potência, já prevendo que lá na frente você vai instalar mais placas, tá? Aí inicialmente o inversor ficaria trabalhando a vazio, mas, né, caso você precise ampliar a quantidade de placas, você não teria que substituir o inversor. Só lembrando que o inversor de frequência ele representa um dos maiores custos da instalação do sistema fotovoltaico, tá? Depois, outro passo é uma prática, um outro fato que você tem que observar é que quando você ligar ao inversor um conjunto fotovoltaico que tem potência de pico maior do que a suportada, ele naturalmente ele pode queimar a entrada, não necessariamente vai queimar, tá? Vai danificar, mas ele pode queimar, tá? Ou pode ter alguma falha, tá bom? Um fator que vai acontecer sem sombra de dúvidas é que você não vai aproveitar toda a potência do sistema, tá? Então é aquilo que eu falei para você. Ele pode queimar a entrada do seu inversor. Não necessariamente ele vai queimar. Mas uma coisa que certamente vai acontecer, você está produzindo potência a mais e não vai usufruir de toda aquela potência, porque o seu inversor não vai conseguir converter toda aquela potência de corrente contínua para alternada. Então você vai estar perdendo dinheiro, né? Então vamos lá. Nesse exemplo de dimensionamento que a gente estava fazendo, né, eu tinha chegado à conclusão que nós precisaríamos de 13 módulos, tá? Verificando, né, os dados do fabricante, a tensão de circuito aberto de cada módulo desse é de 37,4 volts. Se eu ligar os 13 módulos em série, eu vou chegar numa condição que a tensão da minha string, circuito aberto, vai ser mais ou menos 482 volts. Tá? Se eu considerar um fator de segurança de 10% para esse inversor, eu chego numa tensão de 530 volts. Ou seja, né, para eu ter certeza que esse meu inversor não vai correr o risco de queimar a sua entrada ou de deixar de converter toda a potência, né, pelo fato de não estar trabalhando na faixa de tensão ideal, eu pego e uso esse meu fator de segurança, ok?
Uma outra característica que também precisa ser considerada, pessoal, é a seguinte: a placa fotovoltaica ela sofre influência da temperatura. Quanto mais exposta a placa fica ao sol, maior é a temperatura que ela atinge, só que aí quanto maior a temperatura dela, menor a eficiência do meu sistema. Então, automaticamente, quanto maior a radiação, geralmente o ambiente é mais quente, geralmente a placa aquece mais, geralmente você vai ter uma eficiência menor, tá? Então, um fator que pode ser considerado é fazer correção de temperatura, tá? Então, é você pegar o dado de placa da placa fotovoltaica e fazer a correção da temperatura, tá? Então, descontar esse efeito da temperatura com relação à operação do seu inversor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nesse caso ele está considerando lá que em Aracaju você tem mais ou menos 25 graus Celsius de temperatura ambiente. Estou considerando lá que essa temperatura nunca vai ser inferior a 20 graus, né? E aí, nesse caso, isso vai chegar ali a uma variação percentual de tensão de mais ou menos 6%. E aí eu incluo esse 6% lá no cálculo. Então, com isso, né, eu já tinha considerado o valor lá, né, de 482 com os 10% chegaria a 530. E agora eu faço o cálculo aqui e chego à conclusão que, devido à variação da temperatura, o efeito da temperatura vai fazer minha tensão chegar a mais ou menos 513 volts, tá? Então, com isso, o que eu vou observar? Que mesmo que haja variação da temperatura, eu não vou ultrapassar o fator de segurança do meu inversor, tá? Então, nesse caso, eu posso concluir o quê? Que esses módulos eles podem ser ligados nesse meu inversor, tá? Que tem essas características de ter uma tensão máxima de até 530 volts. Feito isso, qual que é o próximo passo? Aí é pegar o cardápio do fornecedor, o catálogo, né? E ver qual é o inversor que melhor se adequa, né? Então, para este caso nós, chegou-se à conclusão de que nós precisamos de um inversor dessa marca aqui, com a tensão máxima suportável de 600 volts, que ele consiga atender uma string de 13 módulos em série de uma potência total de 3.120 watts ou 13.12 kW. Então, naturalmente, tem que ser um inversor de 3.3 kW, tá? Então, esse inversor ele precisa ser capaz de converter 3.3 kW de potência. Além disso, o que mais que eu precisaria fazer? Eu não mencionei aqui, né, pessoal, nessa aula de hoje, mas todo sistema fotovoltaico você precisa fazer o dimensionamento e instalação da proteção, tá? Então são os disjuntores, os DRs, os fusíveis quando for o caso, os para-raios quando for o caso, dependendo do tamanho do sistema, tá? E aí você já tem dispositivos específicos para isso, para sistemas fotovoltaicos. Você tem DR próprio para sistema fotovoltaico, disjuntor próprio para sistema fotovoltaico, você já tem fusíveis próprios. Então você tem todos os elementos de proteção próprios para isso. Eu não fiz aqui, não mencionei o dimensionamento, porque isso aí já é um dimensionamento mais específico da área de instalações elétricas, tá? Mas saibam que todo sistema fotovoltaico você precisa fazer esse dimensionamento. Uma forma muito simples de você saber quais são os elementos de proteção que você tem que atender é você buscar dentro da distribuidora de energia, no caso a Enel, aqui em Goiás, você tem lá qual que é a normativa, qual que é a norma técnica interna deles
para instalação de geração distribuída, tá? Então, o segredo é seguir a receita de bolo da concessionária. Aí lá vai estar falando que tipo de medidor bidirecional que você vai ter que usar, quais são os tipos de proteção, como que você tem que montar esses painéis. E aí o segredo é seguir a receita de bolo, montar do jeitinho que eles pedem, né? Geralmente faz lá, monta isso próximo ao padrão de entrada. E aí ao fazer isso, você vai estar garantindo que você atende a norma, tá? Feito tudo isso, você dá a entrada lá na Enel, você fala que está instalando um sistema de geração distribuída, eles vão ter lá uma ficha que você vai produzir as características desse sistema, e aí uma vez que você entrega essa ficha lá, eles vão contar lá um prazo para fazer a vistoria da instalação. Se tudo estiver ok, tudo estiver adequado, eles vão fazer a instalação do medidor bidirecional e vão começar, né, vai autorizar você fazer a ligação do sistema à rede, tá? Se não estiver tudo ok, você vai precisar fazer as devidas adequações, tá? Uma outra característica, pessoal, como você está falando de um sistema conectado à rede, os inversores de frequência para sistemas conectados à rede, eles precisam ter uma eletrônica um pouco mais apurada, porque esse inversor ele precisa ser capaz de fazer o sincronismo da tensão convertida CA do painel fotovoltaico, que é CC, para a carga sua, CA, e sincronizar essa frequência com a frequência da rede, tá? Então, por esse motivo, se vocês forem observar, inversores que vocês usam para sistemas off-grid geralmente são mais baratos do que inversores para sistema on-grid, porque os inversores de sistema on-grid precisam ter essa tecnologia de fazer o sincronismo, né? E aí, naturalmente, para ter essa tecnologia, ele tem todos uns elementos de proteção também necessários, tá? Uma outra característica importante é que sistema fotovoltaico on-grid conectado à rede, ele nunca pode operar ilhado, tá? Então, se um sistema desse tipo, se acabar a energia na sua residência, automaticamente o seu sistema ele tem a proteção e a proteção atua para tirar de operação o sistema fotovoltaico. Aí você pode pensar assim, mas qual que é o sentido disso? É porque isso aí funciona como proteção da rede, tá? Se acabar a energia da rede elétrica e o seu sistema fotovoltaico permanecer conectado à rede, o que vai acontecer? Ele vai fornecer energia de retorno para a rede e às vezes aquela rede está recebendo uma manutenção. E aí isso aí pode acontecer um acidente, né, um choque elétrico para quem estiver realizando a manutenção na rede. Então por esse motivo a proteção já é feita para desconectar. Aí quando ele desconecta, os painéis ficam lá vazios, sem fornecer energia para a rede ou para a carga, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Eu sei que o tema não é um tema fácil, não é um tema trivial, né? São muitas informações, né? Se a gente fosse falar sobre sistema fotovoltaico mais aprofundado, a gente tinha que ficar aqui pelo menos um semestre inteiro falando só sobre isso, tá? Então, né, realmente você absorver todas essas informações em uma única aula não é fácil, mas qual é a recomendação que eu faço? Terminada esta aula, pegue o material PowerPoint da aula, releia todo o material, se possível, assista novamente a aula com esse material em mãos. Nos exemplos, faça pause, né, na apresentação, na minha explicação, e tente resolver os exemplos, né? E, por fim,
acesse, né, os materiais lá na plataforma Moodle, que vão estar lá tudo disponível. Assista os vídeos motivadores lá, que eu vou colocar alguns vídeos sobre as tecnologias que nós vimos aqui nessa aula de hoje. E vou deixar lá uma atividade para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar através do fórum ou do chat da plataforma Moodle. Vocês também podem me procurar através do e-mail ou através do nosso grupo de WhatsApp, ok? Pessoal, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.